Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o Bernardo Stamato, eu sou autor da Era do Abismo e eu quero trazer para vocês assim algumas reflexões, algumas respostas e algumas técnicas de como que a gente produz, né? Como é que um livro é produzido, como é que uma história é criada. E dentro disso, uma pergunta muito frequente é como que a gente tira inspiração para criar coisas novas, né? Como que a gente consegue de fato pegar o que a gente conhece, gosta e transformar em uma coisa que é não nem sempre nova ou original, mas autêntica, que eu acho que é o mais importante. É não tentar criar a roda, mas ser autêntico e dar realmente um toque pessoal em tudo que a gente faz. Então, bastante gente pergunta sobre isso e eu quero trazer aqui 4 técnicas que eu acredito que são muito úteis para a gente elaborar e criar a nossa própria história. Mas antes, eu queria contar para você uma história rapidinho de como que eu vi um desses casos de um trabalho muito criativo sendo elaborado, que foi quando eu comecei a ler o livro O Conjurador, o Aprendiz, do Taran Mataro. O Taran, ele é filho de inglês, que é filho de indiano com brasileira. E quando eu li sobre isso, eu estava lendo o livro, né, comecei a dar aquela folheada, e o livro fala que ele usa muito o Twitter. Então eu falei, vou fazer um teste, vou descobrir se esse cara aí fala português. E eu tuitei, tô lendo aqui esse livro do @taramataro e estou adorando. E ele respondeu em português. Eu falei, opa, então você fala português, né? A gente começou a trocar, assim, algumas mensagens, trocamos e-mail e eu cheguei a traduzir, acho que o blog inteiro dele, ou boa parte do blog dele, do Wattpad, para o português. Então, se você for no Wattpad e ver a obra dele, que está em português do blog, ele avisa lá que quem traduziu fui eu, inclusive. E enquanto a gente trocava esses e-mails, a gente se conheceu um pouco melhor, e eu também li mais da história dele, eu vi como que ele soube se inspirar em elementos muito diferentes para criar uma história que foi bem autêntica, que é esse livro aqui, na verdade. Eu tenho ele aqui na mão, vou falar mais dele daqui a pouquinho. Que é O Conjurador. Ok? Então, esse meu diálogo com esse autor, esse best-seller internacional, foi muito enriquecedor e eu vou falar até como que isso também me ajudou a realmente aprender a ser criativo, a criar mais, a aprender a ser mais criativo. Então vamos lá, são 4 técnicas, cada técnica eu vou citar um livro como exemplo, e se você quiser se aprofundar mais no tema também, eu publiquei esse mesmo assunto em forma de texto. Num texto a gente consegue dissertar mais, consegue elaborar mais cada questão sem ficar cansativo, enquanto no vídeo vai ficar muito longo. Então aqui no vídeo vai ser cada técnica e cada exemplo. Se você quiser aprender mais, pode pesquisar aqui no Google ou no link que eu vou botar aqui embaixo. São 4 técnicas para um escritor tirar inspiração de qualquer lugar. Então, sem mais delongas, 4 técnicas, 4 exemplos, e se quiser se aprofundar, tem também o site. E a primeira técnica é descubra a inspiração das suas obras favoritas. Então, sempre que você for fã de algo, né, a gente inevitavelmente faz algo um tanto similar com aquilo que a gente é mais fã, né? A gente acaba se misturando referências, misturando inspirações. Mas quando você admira um autor, quando você gosta de algum trabalho que já foi feito, pesquisa e descobre o que está por trás daquela obra, quais foram as inspirações. No caso do Taran Mataro, ele se inspirou em Harry Potter, em Skyrim e em Pokémon para criar esse livro, esse universo. Então, pro Harry Potter, esse livro aqui, ele se passa numa escola de magia, mas não é igual Hogwarts. Essa escola aqui é uma escola militar, é para treinar magos para guerra, né? Então ele usou ideias de uma escola militar, mas é num contexto totalmente diferente. Esse mundo aqui tem orcs, tem elfos, tem anões. A escola de magia era algo destinada para a nobreza, então agora só que eles estão começando, por necessidade da guerra, que eles passaram a buscar magos entre a plebe. Então tem a questão também social, medieval, que não tem no Harry Potter. A questão do elitismo no Harry Potter fica realmente para a questão de quem é por sangue ou não, né? Enquanto nesse livro aqui é uma questão mais realmente
de como que a nobreza é favorecida em relação à plebe, por exemplo. Então, mas ele pega bastante, assim, nesse livro pelo menos, a ideia da escola de magia que a gente tem em Harry Potter. Em relação ao Pokémon, é porque cada bruxo, cada mago aqui, ele tem um ser místico como pet, né? A magia está vinculada à ligação entre o mago e essa criatura mística. Então, como cada um deles acaba tendo um ser místico que está ali sempre acompanhando, um companion, a ideia surgiu de como que geralmente cada treinador de Pokémon tem aquele Pokémon que é o favorito dele, né? Que é o icônico para aquela história. O mais famoso é o Pikachu, né? Com o Ash, mas a gente sempre lembra, por exemplo, do Brock com o Onix, né? A Misty tem também... eu lembro mais do Psyduck dela, mas ela não era o que ela mais gostava, né? E outros treinadores tinham cada um deles. O Gary tinha o Eevee, por exemplo, também. Então o anime, principalmente, né? Usa essa questão de ter sempre um treinador e um pet em destaque. E ele cresceu assistindo Pokémon, né? Jogando Pokémon e se inspirou. E a parte do Skyrim vem justamente de ser um mundo de fantasia medieval, né? De ser um mundo de cavaleiros, de guerras, de orcs, elfos. Então ele escolheu, em vez de ser uma fantasia urbana, né? Em vez de ser um mundo de guerra entre humanos só, sem raças místicas, ele escolheu dessa roupagem mais tolkiana no livro dele, que foi inspirado no Skyrim. Então, esse livro pegou essas 3 inspirações e criou todo o universo e contou uma história toda nova com aquilo que o autor mais gostava. O Taramataro ele fala, fica até uma dica extra aqui pra você, que ele escreveu um livro com tudo que ele sempre quis encontrar em um livro e nunca encontrava. Então, ele pegou os elementos que ele mais gostava e juntou todos num livro. E eu aprendi muito sabendo disso, aprendendo isso. Essa dica do Taramataro de se inspirar em fontes diferentes foi muito útil para mim. E também, essa dica extra aqui que eu tava aqui falando, acabou vindo na cabeça, é a questão dele escrever aquilo que ele sempre quis encontrar num livro e ele juntar os universos de forma que ele nunca encontrou em lugar nenhum. A segunda dica tem ligação com a primeira, mas ela é um passo à frente dela, que é desmonte o quebra-cabeça. Que significa o seguinte, o Taran ele falou que se inspirou em Skyrim, Harry Potter e Pokémon, mas ele não explicou como ele se inspirou. Eu li e deduzi, talvez tenha assim, mais referências que eu nem identifiquei na verdade, mas é importante a gente ler uma história e também tentar identificar por nós mesmos aonde cada um deles se inspirou em alguma coisa. Então, o próximo exemplo, quem identificou foi o Myron, que é meu melhor amigo, que é game designer do jogo A Lenda do Herói, do Marcos Castro, e a gente leu os livros em comum, né? E um deles foi esse daqui, O Terceiro Deus, do Leonel Caldela. E depois que lançou a série Game of Thrones, que meu amigo falou, cara, os 2 livros, Game of Thrones, né, A Guerra dos Tronos, e O Terceiro Deus, na época que ele foi lançado, a série não estava no Brasil ainda, isso é importante lembrar, a série não existia ainda, e os livros não estavam no Brasil, esse livro antes da série. E depois que meu amigo falou, cara, os 2 livros têm um casal de irmãos que tem conexão com dragões. O caso do Guerra dos Tronos, né, você deve conhecer, né, que é a Daenerys e o Viserys Targaryen, que o Viserys se diz um dragão o tempo todo e a Daenerys, uma hora ela conclui que ele não era dragão coisa nenhuma e ela é o dragão, né? Ela é a mãe dos dragões ao longo da história. Enquanto que nesse livro tem 2 irmãos que são elfos, são 2 feiticeiros muito poderosos que são o Edaurus e a Edalina. Esses 2, o Edaurus, ele se diz um dragão. Ele acredita que o poder dele vem de um dragão, vem de uma linhagem de dragões, e ele quer ser um dragão. Então assim, ele fala, cara, se elfo é uma droga, se elfo é só desvantagem, eu sou um dragão. E a busca dele pessoal é se tornar um dragão. Sendo que ela acompanha ele porque eles são irmãos, eles só têm um ou outro só, e ela na verdade fica livrando ele de um monte de burrada que ele faz no meio do caminho. E ao longo do romance, eu não vou dar spoiler aqui, tá? Sem spoiler nesse vídeo nenhum, tá? Mas você acaba descobrindo o que de fato eles têm de ligação com o dragão ou não,
né? E quem de fato seria um dragão nessa história ou não, né? Mas a forma como o Caldela executou isso é bem diferente. O contexto desses casais de irmãos, né, é muito diferente em cada livro, tanto que a Daenerys, ela é uma das principais de Game of Thrones desde o primeiro livro, enquanto o Edaurus e a Daliana, eles só chegam no terceiro livro dessa trilogia. Esse aqui é o terceiro, é o último livro que fecha a trilogia Tormenta do Caldela. Então o contexto é muito diferente e até as ações deles acabam sendo muito diferentes. Eles são bem distintos. A inspiração é bem óbvia. São dois irmãos que têm ligação com dragões. Mas o Caldela elabora isso de forma bem diferente. Então, quando você desmonta o quebra-cabeça, e tem até outros exemplos no texto, se quiser você pode ler, você consegue enxergar melhor como que o seu autor favorito, seus autores favoritos, quebraram realmente outros quebra-cabeças e recriaram outras histórias da mesma forma. No caso, esse aqui não tem nada a ver com Game of Thrones, é uma guerra cósmica, tem deuses envolvidos, tem seres ultra poderosos num nível que não tem em Game of Thrones, mas a inspiração ficou bem evidente. Então, uma forma da gente aprender como também buscar inspiração e recriar elementos da nossa forma antes de tudo, né, ver como outros fizeram antes da gente. A terceira técnica é o e se? E se fosse diferente? E se a história continuasse da onde parou? E se algum elemento, ou no começo ou no final, sabe, mudasse? E se aquele personagem tomasse uma outra decisão? E o exemplo que eu acho ótimo disso é o Dragões de Éter do Rafael Dracon. Aqui ele. Que a premissa básica desse livro é exatamente e o que acontece depois do Feliz para Sempre dos Contos de Fada? E o que aconteceu com a João e Maria? O que aconteceu com a Chapeuzinho e o Lenhador? Né? O que aconteceu com os príncipes, com os anões? Né? O que aconteceu com um certo pirata, né, e o filho desse pirata? Então o Dracon, ele criou a nova Éter, né, que é o mundo fantástico do Dragões de Éter. Ele criou justamente juntando vários contos de fada, quase que um crossover de contos de fada, mas sempre imaginando o que veio depois, né? Então, por exemplo, nessa história o Capitão Gancho já teve todas as desventuras dele. O Lobo Mau já foi morto, né? Já está um troféu, a cabeça do Lobo Mau, que é o troféu de uma taverna nessa história aqui. Então muitas histórias já aconteceram e a gente vai conhecendo assim, ele vai elaborando esse mundo fantástico com o que veio depois dos contos de fada. Então assim, é um ótimo exemplo de como que a gente elabora a criatividade, como que a gente exerce a criatividade. Nesse sentido, pegar o que já foi feito e fazer diferente. Então, por exemplo, Game of Thrones, eu falo bastante de Game of Thrones, né, porque tô assistindo, né, a nova temporada, mas muitas vezes a gente acha que algo vai acontecer e não acontece. A gente acha que vai ser diferente. A gente achava que o Robb Stark ia mais longe do que ele foi na guerra. Mas e se na sua história você seguisse esses passos, sabe? Não, eu quero falar uma história em que um pai é morto pelo rei e o filho de fato vinga o pai. Como seria essa guerra se tivesse ido pra frente, por exemplo, sabe? Então, seria um exercício que bem elaborado, né? Criando um cenário próprio, criando um contexto próprio, criando personagens próprios, mas também não tentando se desvincular por completo da sua inspiração, né? Tendo consciência que você pode usar a inspiração para criar algo novo. É um ótimo exercício para começar a contar uma história. E a verdade é que ao longo do tempo, por mais que a gente se inspire em alguma coisa que já exista, a gente vai criando a própria ideia, sabe? As ideias ganham vida própria e vão se desenvolvendo de forma diferente do que era no começo. E a quarta e última dica desse vídeo é a transmídia, que é quando você pega uma coisa fora da mídia e cria algo dentro de outra mídia. Acho que o exemplo mais fértil disso é o Lovecraft, né? Eu tô aqui com uma blusa dele, inclusive. Que é como que os mitos de Cthulhu
inspiraram bandas, inspirou o Metallica a fazer várias músicas, inspirou o jogo Bloodborne, inspirou vários livros, inclusive o Leonel Caldela, que eu mostrei aqui, se inspira muito em Lovecraft. E, cara, a lista de inspirações, até quadrinho do Pato Donald já tem inspiração no Lovecraft. Pra você ter uma noção, assim, de como que várias mídias já usaram um livro, né, livros, contos de um autor que já até morreu há muito tempo já, na verdade, mas que é consagrado já, para criar música, para criar jogo, para criar história em quadrinho, né? Tipo, Ben 10 tem inspiração em Lovecraft também, por exemplo. E um exemplo mais prático que eu vou trazer disso é o livro A Era do Abismo, que é o que eu escrevi. Então, é um exemplo de como que eu uso na prática tudo isso que eu estou falando aqui também. Então, meu livro A Era do Abismo. E esse livro, a ideia dele surgiu enquanto eu jogava o jogo Diablo, pra você ter uma noção. Eu jogando Diablo comecei a imaginar, cara, e se os demônios vencessem a guerra contra o paraíso? Como é que fica o mundo sem os anjos, sem os celestiais, sabe? A ideia começou daí. Muitos personagens também foram inspirados em personagens também de outras histórias, como o Street Fighter. Eu sou um gamer, tá? Não sei se você reparou, eu sou gamer. Então, assim como o Taramatara se inspirou também em 2 jogos, né, no Pokémon e no Skyrim, eu também me inspiro bastante eu tento sempre trazer histórias diferentes que não estão na literatura para esse contexto. O livro de fantasia medieval, ele continua sendo fantasia medieval, mas um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Um outro exemplo é Silent Hill, que tem um capítulo aqui que se passa num vilarejo chamado Outeiro Silencioso. E Silent Hill é a minha franquia de terror favorita. O filme é muito bom, tá no Netflix. Assista o filme do Silent Hill no Netflix, que é espetacular de bom, sabe? O primeiro é bom, o segundo é ruim. E nesse capítulo tem uma Alessa e tem uma Dalia, que elas são bem diferentes da Alessa e da Dalia do Silent Hill, mas a ideia de personagens que são acusadas de bruxaria injustamente ou não, né? E até que ponto elas de fato têm alguma culpa no cartório, né? E até que ponto as pessoas querem executar outras pessoas por superstição, sabe? E como que o elenco lida com isso, né? Foi essa a ideia que eu peguei, a ideia de Silent Hill, e trouxe para um contexto de fantasia medieval. Então é um capítulo em que os heróis, eles não vão enfrentar orcs, não vão enfrentar um dragão, sabe? O inimigo não é um obstáculo assim tão óbvio. Eles precisam realmente descobrir o que aconteceu de fato e se aquelas pessoas que estão sendo acusadas de bruxaria, elas de fato são responsáveis pelos crimes que estão sendo acusadas. Então foi essa a pegada que eu me inspirei para escrever, por exemplo, um dos capítulos desse livro. Eu também já me inspirei, cara, no Silêncio dos Inocentes, do Anthony Hopkins. Na verdade, eu me inspirei mais no segundo filme, que é o Hannibal, para criar um conto que está indo para o segundo livro que vai sair na Bienal, por exemplo. No segundo livro, que é um livro de contos, não é sequência desse, eu me inspirei muito mais também em Marvel, porque eu adoro Marvel. Eu sou roteirista de YouTube também, para quem não sabe. Eu escrevo muita coisa pro canal iNerd. Tem muito vídeo sobre Marvel no canal iNerd que eu que roteirizei em colaboração com o Peter Jordan. Então eu acabei assim, você acaba ficando tanto tempo consumindo os filmes e falando sobre os filmes que ideias vão surgindo. Então eu me inspirei um pouco em alguns dos heróis da Marvel para criar alguns personagens do próximo livro, por exemplo. Então a quarta dica é: pegue elementos de outros universos, de outras mídias e adapte para a sua criação. Traga realmente elementos transmídia. Não fique só lendo livros para escrever mais livros. Não ouça música para compor novas músicas. Não leia quadrinhos. Quer dizer, faça isso também. Leia quadrinhos para criar quadrinhos. Óbvio, né? Leia. Eu leio muito, mas eu me inspiro muito mais em como os autores consagrados escrevem, como que eles narram, para fazer a parte escrita, a parte técnica, narrativa, para me inspirar. Então, quando eu sempre estou lendo para manter o vocabulário, manter a narrativa, mas para criar a história eu busco inspiração em outros lugares. Então, senhoras e senhores,
aqui foram 4 dicas para você ser mais criativo, para você trazer a criatividade. É lógico que eu, como escritor, penso muito mais como isso funciona para um escritor, mas eu tenho certeza que são dicas úteis para qualquer arte, para escrita, para música, para pintura, quadrinho, para tudo, né? Acho que as artes têm muita coisa em comum, então são realmente dicas para você ser mais criativo e exercitar mais a criatividade. Inspiração e criatividade é muito mais prática do que teoria, então é importante a gente estar sempre praticando, sempre exercendo e sempre lendo e escrevendo. Quem quer ser um criador, não basta fazer só uma das coisas, tem que fazer as duas, tem que se inspirar e tem que criar. Então essas 4 dicas vão te ajudar com certeza, e se você gostou, dá aquele joinha. Se você não gostou, dá também o dislike, eu quero a sua opinião, eu quero saber como que eu posso melhorar para vocês esse trabalho, esse canal. Então fala também aqui nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, como que poderia melhorar também, alguma dúvida, algum tema que você quer ver abordado. Então fala aí, solta o verbo pro que você quiser se expressar, e eu vou estar sempre tentando, me esforçando para melhorar o trabalho a cada vídeo, a cada nova experiência, novo exercício que eu trouxe aqui para você, ok? Então, muito obrigado, se inscreva no canal, ativa o sininho para continuar acompanhando, confere também outras redes sociais, como o Instagram, que eu estou também postando conteúdo todo dia lá também. Então, vamos continuar trocando essa experiência, ok? Senhoras e senhores, é uma honra estar aqui com vocês. Valeu! E foi. Tava demorando pra eu quebrar tudo.